boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente do que eu fiz ontem, mas eu vou continuar, gravando alguns vídeos e relatar um pouco sobre a minha trajetória. Hoje é sábado, 6 de abril de 2024. Eu sou cristã, então nós cristãos da denominação que eu pertenço, a qual eu pertenço, nós temos uma lição aqui maravilhosa, entendeu? Uma lição maravilhosa que estudamos diariamente. Essa lição ela dura durante 3 meses, ela é trimestral. E essa aqui é a segunda lição do segundo trimestre. E nós estudamos semana passada, nós estudamos a semana todinha, começando de domingo, quando é sábado, nós recapitulamos essa lição. Hoje pela manhã eu não pude ir à igreja, mas aí pela manhã já dei uma recapitulada. Eu gostaria de passar algumas coisas para vocês, para que a gente estudasse um pouquinho junto, é muito importante. E o assunto muito importante também que aconteceu essa semana que nós estudamos foi sobre onde se originou o pecado, né? E o título da lição é Guerra por trás de todas as guerras. Guerra por trás de todas as guerras. O verso para memorizar diz assim: Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Por quê? Porque não havia mais lugar para eles no céu. Muitas pessoas perguntam assim: se Deus é tão bom, por que não existe um mundo tão mau? E aí ele pergunta mais: por que as coisas ruins acontecem sempre com as pessoas boas? A Bíblia diz claramente, meus irmãos, que nós não somos bons. Bom só existe um, que é Deus. Então, nós vivemos num mundo turbulento, num mundo de violência, um mundo de tragédia. E não foi Deus. Deus criou um mundo maravilhoso, mas devido ao pecado, devido ao ser humano ter pecado, e vivemos num mundo mau, violento, de morte, de dor, de angústia, de doenças. Isso aí não é nada que Deus mande para nós. Deus não é o culpado de tudo isso, o culpado somos nós mesmos, né? E por trás de tudo isso existe um ser aonde ele faz com que todas essas coisas aconteçam. E as pessoas perguntam assim: por que Deus não destruiu a Satanás, Lúcifer, na época que ele pecou, no tempo que ele pecou no céu? Porque toda a guerra começou lá no céu. Aí as pessoas: por que, e se o céu é um lugar de paz, né, um lugar santo, por que existiu guerra? Porque um ser criado por Deus, que foi Lúcifer, as pessoas dizem que foi Deus que criou Satanás. Não foi Deus que criou Satanás, ele se fez sozinho. Ele se fez sozinho. Por quê? Por conta do seu orgulho. Ele queria ser mais do que Deus, ele queria que os anjos o adorassem, que nem o adorassem. Por quê? Se Deus está sendo adorado, por que eu não posso ser adorado também? Então o que ele fez? Ele convenceu alguns dos anjos, alguns não, muitos anjos, porque a Bíblia diz que quando ele foi expulso do céu, ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. Porque se a Bíblia diz que existe milhares e milhares de anjos no céu, você imagina Satanás, Lúcifer, quando desceu até essa terra aqui, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. Agora imagina você quantos espíritos maus não existem aqui na terra, né? E as pessoas costumam dizer assim, né? Tem um certo ditado que as pessoas dizem que quando o Satanás não vem, ele manda o secretário. E exatamente nisso existe um pouco de verdade, porque tem espíritos maus. Então, o que trouxe, elevou o coração por causa da formosura, foi o orgulho. O orgulho e a cobiça. Cobiçou e desejou ser igual a Deus. Então, a Bíblia diz que ele foi expulso aqui para a terra. E para onde ele foi? Ele foi exatamente para o Éden, onde existia Adão e Eva ali, no lugar perfeito, no lugar santo, onde eram santos, foram criados por Deus sem pecado. E ele foi exatamente naquele lugar porque eram apenas as duas pessoas que existiam ali.
E nós, conhecendo a história, sabemos que Adão e Eva pecou contra Deus, e por isso a Bíblia diz que por conta do pecado e trouxe a morte, e a morte passou assim a todos nós. Então, hoje, a Bíblia diz que nós continuamos com essa mesma liberdade. Aquela liberdade que existiu lá no céu, entre os anjos, e existe para nós aqui hoje na terra. Nós continuamos sendo livres para fazer nossas escolhas, e muitas vezes nós culpamos a Deus pelos nossos erros, enquanto Deus nos deixa livre, continuamos livres para fazer as nossas escolhas. Só existe dois caminhos nesse mundo, o bem e o mal. Ou você está com Deus, ou você está com o inimigo de Deus. Então pense nisso hoje. Pense nisso. Por que você precisa tomar uma decisão na sua vida? Escolha hoje servir a Deus. Porque nesse mundo mal, onde nós vivemos aqui, um mundo de tragédia, um mundo de pecado, um dia tudo isso vai ter fim. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído nesse mundo, quando Jesus voltar, vai ser a morte. E ele vai ser destruído. E aquelas pessoas que não decidirem a sua vida ao lado de Jesus vão ser destruídas junto com Satanás. E nós devemos servir a Deus por amor. E ao Senhor por amor. A porta da graça está aberta. Quando nós pensarmos assim, que Deus não nos ama, muitas vezes nós pensamos, Deus não me ama. Olhe para a cruz e veja o que Deus fez por mim e por você. Decida hoje servir a Deus, porque um dia tudo isso vai passar, esse sofrimento. Sofremos, adoecemos, choramos, mas um dia tudo isso vai passar porque Deus prometeu. E Ele disse que nesse mundo nós iríamos passar por aflições, mas Ele estaria conosco até os fins do tempo. Então decida sua vida hoje, entregue-se a Jesus e vive eternamente.